Oh, Santo Deus amado, estamos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Santo Deus amado, por estarmos aqui juntos, ó Pai, adorando o seu nome, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por Senhor nos dar, Pai, saúde, Santo Deus amado, Pai. Nos dá vigor, Senhor, para estarmos aqui, Pai, para agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de louvor, mais um dia que nós respiramos, mais um dia, Pai, que nós temos, ó Pai, nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Pai, que estamos, ó Pai, como comunhão, Senhor, como um corpo, Pai, e que essa casa, Pai, está aberta, Senhor, para que possamos livremente adorar o Seu nome, entronizá-los, render a Ti, Santo Deus amado, toda a honra e toda a glória, que o Senhor é digno, Senhor. Obrigado, Pai. Oh Pai, não haveria outro motivo, Santo Deus amado, se não é agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Pai, estamos aqui, Pai. Pai, é para Ti, Senhor. É para Te entregar, ó Pai, nosso louvor, Pai. Te entregar, Santo Deus amado, o nosso ser, Senhor. Pai, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, cada dia mais, Pai, ter intimidade contigo, Senhor. Sermos, ó Pai, em nome de Jesus, um só, Pai. Oh, Santo Deus amado, obrigado, Senhor, obrigado pelo louvor, Pai, obrigado pelo Seu amor, Pai, obrigado pelo Seu Espírito Santo que passeia em nosso meio, Santo Deus amado, curando, transformando vidas, Santo Deus amado, operando milagres, mesmo quando nós não sabemos, Senhor, que o Senhor está trabalhando, Pai. Oh, Santo, Santo, Santo Deus. Oh, Pai, nós não sabemos aquilo que o Senhor está operando neste momento, Pai, mas nós cremos no poder do Seu Espírito, Senhor. Nós cremos, ó Pai, do Deus que nós servimos, ó Pai, sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, passeando em nosso meio, Pai, curando, transformando vidas, ó Pai, consolando, Senhor, os corações, ó Pai. Ó Pai, como nós sabemos, Pai, nós cremos, Senhor. Obrigado pela Sua presença, Pai, se fazer presente em nosso meio, Pai. Obrigado pelo Consolador que o Senhor deixou conosco, Pai. Obrigado por não nos ter deixado desamparados, Senhor. Obrigado, Santo Deus amado, em nome de Jesus eu Te louvo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa palavra, Santo Deus amado, Pai, que venha fluir do Seu Santo Espírito, Senhor, não de mim, Pai. Pai, conduza, Santo Deus amado, Pai, tudo, Pai, que foi colocado nesse papel, Senhor. Pai, para que o Senhor venha trabalhar nos corações, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Sua palavra venha a ser uma palavra rema, Senhor. Que a Sua palavra venha ecoar nos corações, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. E que venha nos transformar, Pai, de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu Te peço, Santo Deus amado. E eu louvo pela oportunidade, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar no mesmo espírito para receber a palavra do Senhor, amém? Pode se assentar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Queria que os irmãos abrissem em Mateus 5. Antes de lermos Mateus 5, deixa aberto aí, eu já vou chegar em Mateus 5. Mas eu queria falar com os irmãos algo que eu li, com certeza todos aqui já ouviram palavras alguma palavra falando sobre as bem-aventuranças. Com certeza todos ouviram e leram esse trecho, essa passagem por diversas vezes. Mas algo me chamou a atenção nessa palavra, eu queria trazer para os irmãos nessa mensagem, que é algo que é o significado de bem-aventurança. E esse significado é felicidade. Então eu queria falar sobre felicidade. A palavra fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e assim por diante. Mas fala bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ou seja, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois deles receberão a terra por herança.
e assim por diante. Amém? Mas eu quero ler essa passagem mais em diante, mas eu queria trazer essa passagem para os irmãos, que é feliz, felicidade. O que é ser feliz para você, meu irmão? O que é estar feliz? A gente vai meditar um pouco sobre isso. Amém? O Senhor, Ele quer a nossa felicidade, mas Ele quer que sejamos felizes, mas de uma forma correta, uma forma que você vai ser feliz para a eternidade. Isso vai perpetuar na vida, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos que estão contigo na sua casa e assim por diante. Amém? Uma das maiores buscas da humanidade é a felicidade. Se a gente for raciocinar de forma racional mesmo, muitos, quase todos, buscam a felicidade. Se você falar para uma pessoa, olha, para uma pessoa na rua, na Avenida Paulista, uma pessoa engravatada, correndo, e você parar ela um minuto e falar assim: moço, onde você está indo? Estou indo para o trabalho, ou estou indo fazer o banco, ou estou indo pegar meu filho na escola. E por que você está fazendo isso? Aí que a pessoa vai falar: bom, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pegar meu filho na escola, porque meu filho da escola precisa ter uma boa educação, e assim por diante. Mas por que ele tem que ter isso? Por que você corre tanto atrás disso? Para ser feliz, para dar felicidade para minha família, dar um conforto, assim minha família vai ser feliz. Dar uma boa educação para meus filhos, porque meus filhos vão ser felizes através de uma boa educação, vão ter mais chances, vão ter como ser felizes também. Tudo envolve um só sentido. Senão não teria sentido nada. Porque nós corremos atrás de todas essas coisas. Não é verdade? Porque nós saímos da casa todos os dias, levantamos. Por que você vem até a casa do Senhor? O que você vem buscar? A salvação? Sim, a salvação. Mas você conseguiria buscar a salvação em um lugar que você não teria feliz? E se não buscasse a felicidade primeiro? E enfim, isso eu estou trazendo ao raciocínio de todos, para que venhamos a raciocinar sobre isso. Muitos a encontram somente por alguns instantes. Outros têm o prazer de conservá-la por toda a sua vida. Mas qual o caminho para a felicidade? O que é, de fato, ser feliz? Agora eu queria fazer um raciocínio com os irmãos. Feche seus olhos, todos. Reflita por algum instante acerca de si mesmo, sem máscara, com sinceridade e honestidade, procurando encontrar resposta para essas questões. Felicidade é a plenitude e o prazer do bem-estar de qualquer situação. Então, nesse momento que está com o olho fechado, procura entender e refletir. O que você tem feito para buscar a felicidade? Qual é o seu intuito, qual a sua ideia de ser feliz? Como falei alguns exemplos aqui, você vai meditar. O que é que está te movendo a ser feliz? O que é que você está buscando para ser feliz? Onde está a sua busca da felicidade? Reflita sinceramente, meu irmão. Para si mesmo, seja sincero consigo mesmo. Ou se algum dia você, refletindo agora, você fala assim: poxa, eu nunca pensei nisso. Nunca parei para refletir de verdade o que eu estou buscando para ser feliz. Essa é uma oportunidade, amém? Imagino que já todos pensaram, então pode abrir os olhos. Agora vem uma questão, uma pergunta. Imagino que todos já tenham pensado num momento em alguma situação que você está fazendo para ser feliz. E qual a situação que você pretende alcançar para ser feliz? Mas essa é uma grande questão. Como alcançar esse estágio? Como alcançar o estágio da felicidade? Essa é uma grande pergunta. Como vamos responder essa pergunta? O que a vida pode oferecer que possa levar um homem e uma mulher de qualquer faixa etária a ser a plenitude da felicidade? O que a vida pode oferecer isso para nós?
Agora eu vou trazer algumas respostas. Por exemplo, no seu trabalho. Quando as pessoas adoram a lei divina, não adoram, aderem à lei divina, não desperdiçam os seus recursos, mas administram os seus assuntos de modo sábio, fazendo com que fazendo um trabalho de boa qualidade. Então, administrar os seus recursos de forma sábia para você ter um trabalho de boa qualidade. Por isso, com a bênção de Deus, usufruem as provisões pelas quais trabalham. Eles são realmente felizes e também estão seguras. Então, a pessoa, quando está trabalhando, na verdade, se ela refletir e aderir à lei divina, que é o que o Senhor nos traz, essa pessoa, ela usufrui da provisão que Deus deu para ela, usufrui dos recursos, porque sabe administrar a situação. Um dos segredos do nosso trabalho é justamente esse: como saber administrar e usufruir daquilo que Deus nos deu. Outro é no nosso lar, com a nossa esposa. Por exemplo, a esposa do homem que teme a Deus é comparada com uma videira, correto? A palavra de Deus nos compara uma mulher a uma videira frutífera. A videira precisa de alguma espécie de apoio, tal como uma estaca. Alguém já viu uma videira? Uma vinha? As vinhas, elas precisam de estacas para elas conseguirem subir. Se vocês virem uma vinícola, por exemplo, elas têm como se fossem umas estacas, é quase como se fosse uma parreira de tomate. Tem umas estacas. E a parreira de uva é a mesma coisa, ela precisa de estacas para uma sustentação, para conseguir subir e ela conseguir ficar bonita e dar frutos. Do mesmo modo, tirando proveito do apoio do seu marido, ou seja, quem é a estaca? A mulher. A mulher é a videira. Quem é a estaca? O seu marido. Então, do mesmo modo, a mulher, tirando proveito do apoio do seu marido, ou seja, a sua estaca, e sendo mãe de filhos, a esposa é como uma videira frutífera. Por isso que a mulher se torna como uma videira. Tem essa comparação da mulher como uma videira. Porque o homem serve como estaca e ela dá frutos aos filhos. Feliz e constante de cumprir os seus deveres de mulher, de dar ao homem filhos. Os filhos do casal felizes são comparados como mudas de oliveira. Deus os compara como mudas de oliveira, brotos ou mudas tiradas de uma árvore crescida. Muitas vezes são usadas para início de uma nova árvore. Então esses são os frutos, os filhos. Mas tudo isso lá atrás, o homem serviu de quê? De estaca. Foi preciso do homem servir como estaca. Os filhos do casal... continuando. Também a árvore adulta pode lançar em suas raízes rebentos, né? A palavra rebento seria algumas mudas que saem da própria raiz de uma árvore adulta. Igual das oliveiras, dando o quê? Vida, dando fruto e disso perpetuando a espécie. Certamente o pai contribui com a sua parte para a felicidade de quem? Da família. Um dos exemplos é a felicidade da família. Então a gente traz aqui um exemplo de uma árvore, da videira, para dar exemplo de como deve ser uma família em busca da felicidade. Eu queria trazer algumas imagens. Não sei se como que a gente pensa em felicidade? Como a gente é bombardeado para entender o que é felicidade? A gente não percebe, mas de certa forma, de alguma forma a gente é bombardeado pela mídia e pela sociedade por encontrar felicidade em coisas que não dão felicidade.
dão ilusão de felicidade. Por exemplo, a droga é uma ilusão de felicidade. A bebida é uma ilusão de felicidade. E assim, N drogas, né? Bebida é uma droga, enfim. N situações que induzem a pessoa a se corromper, dando a entender que ela está sendo feliz. E não é. Buscando uma falsa felicidade, uma felicidade momentânea. Por exemplo, queria só trazer alguns exemplos para a gente ver. Bom, todos aqui, não sei se todos sabem, mas eu sou publicitário. Então, eu trouxe algumas imagens de publicidade. E da forma que a gente pensa que vai ser feliz. Na verdade, a culpa também está nos publicitários, que falam assim, você vai ser feliz se você tiver isso. Você vai ser feliz se você tiver aquilo. E nem sempre é assim. Por exemplo, aqui, está bem grande ali. Aqui vocês não vão conseguir ler. Tá? Mas consegue ler a palavra que está bem ali em cima, aqui, ó? Felicidade. E tem um monte de carinha feliz. Não tem? Isso aqui é um comercial de uma empreiteira. Está vendendo prédios, vendendo casa, residência. Ou seja, você vai conseguir parcelar sua casa, sei lá, em tantas vezes e vai ser feliz. É a carinha do pessoal, todo mundo feliz ali. E é isso que é felicidade? Se você tem uma casa própria, mas a sua família está destruída, você vai ter felicidade? Você vai conseguir usufruir da casa que você conseguiu conquistar? Não vai conseguir. Você não vai dar nem mais bola para a casa. Muitas famílias conseguem conquistar uma casa, e depois que conquistou a casa, não quer nem ir para casa depois do trabalho. Não querem nem ir para casa. Preferem ficar no trabalho, ou preferem ficar com os amigos, ou preferem uma outra situação, ou ir para uma festa, ou algumas pessoas vão para o bar, porque não querem ir para casa. Próximo. Essa aqui é bem famosa, ó. Abra a felicidade. Aí quer dizer que você vai abrir a Coca-Cola e vai tomar Coca-Cola. Vai ser feliz? Depende. Se tiver muito calor e a Coca-Cola estiver bem gelada, naquela hora você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas por... Quantos ml tem essa daí? 290? Somente por 290 ml. Aí depende de cada um. Por exemplo, eu consigo 290 ml, eu consigo aí pelo menos com muita sede, pelo menos uns 30 segundos eu acabo com isso. Depende de cada um. Ó, tá vendo? O Alê foi... Quanto Alê? O Juninho em 5 segundos. Se for uma Coca-Cola, o Juninho em 5 segundos ele acaba com a felicidade dele. Aí depois que você toma, cadê a felicidade? Fala assim, nossa, refresquei. Mas e aí? Acabou a felicidade, né? Aí, Então, assim, a mídia nos bombardeia de uma certa situação e de uma falsa felicidade que a gente acha que vai ser feliz com uma situação e não vai ser. E não vai ser. Cadê as pessoas bem-aventuradas? Bem-aventurado aquele que abre uma coca gelada e toma em tantos segundos. Essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurado aqueles que conseguem a sua casa própria, pois esses terão sossego em seu lar. Seria fácil assim. Mas eu coloquei só 2 aí, mas assim, coloca lá, anúncios com felicidade. Você vai encontrar um monte. Eu encontrei aqueles que falam com a palavra felicidade. Tem aqueles que vendem a felicidade sem pronunciar a palavra. Não é verdade? Por exemplo, o anúncio de cerveja é aquele que mais vende felicidade. Todo mundo numa balada, pulando, todo mundo feliz, tal, e a cerveja, e e tudo mais. Não é verdade? Ou aquele pessoa... Não, a Marlboro. A Marlboro era... Eu estou falando isso porque eu fiz publicidade, estudei isso. Mas aquela coisa que o meu professor falava assim, a Marlboro, por exemplo, você vê aquele cowboy no meio do nada, aquela sensação de liberdade, andando de cavalo, você fala assim, nossa, esse cara é o cara. E lá ele vai lá, tira um Marlboro e fuma um Marlboro. E aí? Eu lembro disso aí porque na minha cabeça, isso está gravado na nossa cabeça, tanto que assistiu esse comercial. Mas não mostra ele com câncer no hospital.
né? Então é isso, né? Aquela pessoa vai ter induzindo a pessoa a ser feliz dessa forma. Então são várias situações, de fato, nós somos bombardeados de encontrar felicidade em coisas que não dão felicidade, em coisas que nos traz muitas vezes a infelicidade. Quantas pessoas que sem poder, sem ter necessidade, compraram um aparelho celular um pouco mais caro para falar assim, nossa, com esse aparelho celular eu vou ser feliz. Gente, vai na Conde de Sarzeda. Eu trabalhei na Editora Vida. E assim, eu lembro claramente um dos clientes da editora que eu conheci, a gente acabou virando amigo, ele pegou um bolo de cheque que era mais grosso que a minha Bíblia. Devolvido. Um monte de cheque devolvido. Tal. Que adianta, gente, a gente ir lá e buscar uma situação ou ser feliz de alguma situação, isso que estou falando de cristão, e não consegue dar conta daquela situação, acaba se endividando. Essa pessoa está sendo feliz, correndo de dívida? Não é. Então, a gente tem muito cuidado com isso. O que realmente é felicidade? E eu peguei uma passagem de Jó. E Jó, ele realmente foi muito sábio ao falar essa passagem. O homem nascido da mulher é de poucos dias, ou seja, de vida pouca, ou de vida curta. E farto de inquietação. O homem nascido da mulher é de poucos dias, de pouca vida, e farto de inquietação. Nós somos assim. Nós somos inquietos, nós não achamos uma coisinha para começar a perder o nosso tempo pela nossa inquietação. Perdemos tempo com situações cotidianas, com situações fúteis. E ele lembra que o homem, ainda assim, perdendo tempo com isso, ele lembra, mas o homem é de pouca vida. O homem tem a vida muito curta. E nossa vida praticamente passa, quase a gente corre na maior parte, correndo atrás de coisas tolas. Nossa vida corre atrás de coisas tolas. O que é a verdadeira felicidade? Se quiser ter uma espécie de felicidade mencionada em Salmo 128, vamos ler Salmo 128? Rapidamente, não percam aí Mateus 5. Salmo 128. Diz assim, ó, como é feliz, em algumas versões diz bem-aventurado. Algumas versões vão dizer bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A gente às vezes corre atrás da prosperidade e esquece do principal, né? Onde ele começa? Vou ler de novo. Felizes os que temem ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Vocês receberão o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera. Lembra do que eu falei da videira? A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Que é o que eu tinha falado anteriormente. Então Deus está falando aqui com essa pessoa, na verdade o salmista está falando, e Deus através da vida dele, de que o homem, primeira coisa, o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, esse homem tem o quê? Tem o trabalho próspero. Mulher como uma videira frutífera, e seus filhos são como oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até aqui. Amém? Então a felicidade realmente, real, está em buscar o quê? A face do Senhor. Considere a Bíblia como um cuidado, considere a Bíblia com cuidado.
E deixe-se guiar por suas orientações. Tem uma coisinha aqui que, pelo amor de Deus, está me atrapalhando. Voltando, hoje me perdi. Considere a Bíblia com cuidado. Considere a Bíblia com cuidado e deixe-se guiar por suas orientações. Confirme a sua própria experiência que a verdadeira felicidade vem da obediência à lei de Deus. Amém? Então, a verdadeira felicidade, ela vem em obedecer. E obedecer quem? A Deus, a lei de Deus. Para termos uma vida equilibrada, precisamos, em primeiro lugar, temer ao Senhor. Pois não conseguimos equilibrar se não dependermos dEle. Eu costumo falar, lembro disso aqui, eu costumo falar assim, nessas viagens que a gente está viajando muito, eu e a Lu, e nessas viagens a gente conheceu muitos instrutores, muitas pessoas. E sempre surge a oportunidade de a gente falar um pouco do amor do Senhor. E uma das pessoas que eu conheci, ela tem um relacionamento de muitos anos com o namorado, ela não é cristã, tudo. E orientei ela a orar com ele e tudo mais. E ela tem um problema muito sério com ele, porque ela não consegue ter uma vida legal, um relacionamento legal, porque a pessoa é extremamente possessiva e ciumenta. Extremamente. E não consegue, chora, vira e mexe enchia numa coisa e pegava ela chorando, porque tinha falado com ele no telefone e tudo mais. E uma das coisas que eu lembrei disso aqui, temer ao Senhor. Toda vez que eu penso nisso, eu penso também assim, poxa, e a Lu? Ter ciúmes da Lu. Eu sempre falo para todo mundo, todos os casais, eu falo assim, eu não tenho ciúmes da Lu, e nem ela de mim. Porque não é por causa dela, porque eu sei da beleza delas, eu sei que, enfim, eu sei que muitos homens chegam, e principalmente nessas viagens, tem homens que vão lá, vê a mulher sozinha, acha que pode falar alguma coisa. Mas eu não tenho ciúmes dela, sabe por quê? Porque eu sei do temor que ela tem pelo Senhor. Eu falo para todos os casais, a primeira coisa que me faz crer e ter confiança nela é saber o temor que ela tem de Deus. Eu sei do temor que ela tem de Deus. E da mesma forma ela comigo. Então, pronto. Ali acabou todo o problema que a gente poderia ter de ciúmes ou brigas por causa de ciúmes. Por conta da situação. E eu incentivo os irmãos, aqueles que ainda têm um pouquinho de ciúme, tem um pouquinho, pensa. Ou aqueles que falam assim, poxa, mas eu não faço nada, mas ele tem ciúmes de mim. Irmão, se você, é aquela questão, se você saber mostrar para a pessoa, e a pessoa saber entender o temor que você tem de Deus, que você tem temor a Deus, e não é que não trai porque não tem oportunidade por causa dessas coisas, não, porque você tem temor a Deus. Você sabe das consequências que você vai ter caso você faça algo desse tipo. Porque não vem falando que não existe tentação, falando, vai ali, sabe, não sei o que lá, porque tem. Tentação tem, bate na porta de todo mundo a toda hora. Ou não bate? Estou mentindo, pastor? Não bate, Jorge? No seu trabalho, já não chegou alguém e depois de você ser pastor, conhece... eu posso contar aquela história, Jorge? Da que a Lu lá falou com a pessoa? A pessoa chegou e houve uma situação de que a Lu foi visitar uma pessoa, um cliente. E essa pessoa começou a tratar muito mal a Lu, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Não vou falar uma pessoa, mas tratou muito mal a pessoa, tratou muito mal. E a Lu saiu de lá sem entender, e o Jorge sem entender nada. Como pode uma coisa dessa, tudo mais, tal. Aí a Lúcia foi lembrar de que essa pessoa tinha ido procurar o Jorge, que queria sair com o Jorge, pedir para o Jorge já era pastor, tal mais. Aí o Jorge foi lá e falou assim, não foi? E aí que veio, ela falou assim, então foi por isso que tratou mal a Lu, porque ela falou, você é filha do Jorge? Sou. Começou a tratar mal.
E ninguém entendeu por quê. Porque você vê como que é. Então a oportunidade aparece para todo mundo. Sendo pastor ou não sendo pastor, sabendo que você é pastor, sabendo que você não é, sabendo que você é cristão ou você não é, aparece a todo mundo. Mas é o temor que a gente tem a Deus. E não só estou falando de traição, uma situação aqui. Mas assim, não é só isso. Por exemplo, se você sabe que você tem problema com bebida alcoólica, por exemplo. Como um homem, como a sua esposa vai confiar no seu marido? Porque conhece e sabe que ele teme a Deus. Em primeiro lugar, ele tem temor a Deus. Então, irmãos, primeira coisa, a gente tem que saber ter temor a Deus e saber mostrar para os outros que a primeira coisa na nossa vida é a Deus e que a gente teme primeiro a Deus. A consequência, a gente sabe que aqui nessa vida, qualquer consequência que pode ter, ela é baixa perto das consequências que nós teremos na eternidade. Amém? Continuando. Aí, o que significa a expressão da bem-aventurança? Aparece a bem-aventurança, a palavra bem-aventurada aparece 7 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento. Veja um exemplo do Antigo Testamento. Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Isso está em Salmo 106:3. Isso é um exemplo. Temos outro exemplo agora do Novo Testamento. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Também está em Mateus 5:8. A expressão do significado é simples, porém ela é profunda. Bem-aventurado significa feliz. Então, ser bem-aventurado não é você seguir somente o que a palavra diz. Porque a palavra diz aqui: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino. Toma cuidado com essa leitura, porque não é os pobres de espírito, são os pobres, pessoas pobres em espírito, que estão em espírito. Não estão se lamentando, ai meu Deus, estou pobre, entendeu? Não, as pessoas pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Mas aí fica difícil você falar assim, mas o que é ser pobre? O que é ser pobre? Você passa por uma situação de ser pobre, então você não tem graças a Deus, Deus me deu condição, e acredito que todos aqui têm condições e não são pobres. Pobres é a pessoa que não tem casa, não tem pobres. Mas se colocando na situação dessa pessoa, fica meio difícil a gente se colocar numa situação sendo que a gente não está na situação. Então, vamos falar, felizes são os pobres em espírito. Daí, na próxima, a gente temos depois lá na frente o 3, né, que são os humildes. Não, 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aí já entra um pouco na nossa situação, nosso cotidiano. Mas assim por diante. Agora eu queria ler com vocês, vamos o significado antes de ler tudo aqui, desdobrar um pouco mais do que é o significado de ser feliz, então. Então a questão de ser feliz, o significado de tudo isso que eu queria trazer para a igreja é justamente o bem-aventurado. Ou seja, felizes são aqueles. E qual o segredo que as pessoas acharam naquela situação para ser feliz? É isso que nós queremos, é isso que nos interessa. Então, o que traz o significado das bem-aventuranças que eu queria trazer hoje é justamente isso. Se a gente começar a ler a palavra, a gente vai entender. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou antes, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então a gente se pôr no lugar de chorar. Qual a situação que você chorou? Agora pensa a situação que você chorou agora, na cabeça. Muito provavelmente ter sido uma situação triste. Porque também tem choro de alegria. Mas esses choros a gente quase não contabiliza. A gente contabiliza muito mais os tristes do que os choros de alegria. Certo? Então, assim, no momento de tristeza, como aquela pessoa pode ser bem-aventurada? Como aquela pessoa pode ser feliz em um momento de choro? Como a pessoa pode encontrar felicidade em um momento de choro? Felizes são eles
pois elas podem ser consoladas, ou seja, elas têm um consolo. Então, felizes são as pessoas que têm amizades que consolem, que têm uma igreja para chegar aqui e falar: irmãos, eu estou precisando de ajuda, e ser consolado. Felizes são as pessoas que conseguem e têm condições de serem consolados. Essas pessoas são pessoas felizes. Porque existe uma situação meio complicada, porque eu fiquei pensando nisso. Como uma pessoa que é triste e chora pode ser feliz, então? Mas a situação está depois. A situação que eu queria trazer está depois disso. Felizes os que choram, pois serão consolados. Ou seja, essas pessoas têm quem consolar. Então, meu irmão, você é feliz, porque você tem o meu ombro. Eu disponibilizo o meu ombro. Quem é que disponibiliza o seu ombro para o irmão? Então, são felizes. Essas pessoas, você está fazendo a felicidade de uma pessoa. Isso faz parte de você trazer uma felicidade para uma pessoa. Amém? Não significa que felicidade passageira ou fundamentada apenas em estímulos, ou seja, uma felicidade que você estimula a pessoa a ser feliz, tá? E vai em determinadas situações, uma festa, um presente, um brinco, você está estimulando a felicidade da pessoa. Não é só isso, tá? Que se retirados a destroem, ou seja, você vai lá dar um presente à pessoa, você dá uma felicidade através de uma situação, depois você retira essa situação da pessoa. O que acontece com a pessoa? Você tira a felicidade da pessoa. Isso não é felicidade. Não é essa felicidade que a gente está falando. Uma felicidade muito além disso. Essa felicidade, ela é fundamentada principalmente em Deus, na obediência em sua palavra e na fé. Essa obediência e fé gera uma ação de Deus no coração. Olha, isso é profundo. Olha como essa atitude de felicidade que eu estou falando, ela vai muito além do que a gente imagina que é felicidade, o que vocês possam achar que é uma felicidade. Você ser feliz por uma situação. A gente fala aqui no culto de casais: homens, dê flores para sua esposa. Homens, vai lá, dê uma lingerie nova. Homens, dê um diamante, uma joia para sua esposa. Ela vai ser feliz? Vai. Mas, além de tudo isso, tem algo muito melhor para você fazê-la feliz. Retidão na palavra do Senhor. Com certeza isso vai fazer a tua esposa muito feliz. E ser uma pessoa exemplar, ser uma pessoa em que a palavra mesmo fala, que busca justiça, uma pessoa que buscar a justiça do Senhor nas situações, como a gente vai falar logo nas bem-aventuranças. Isso sim são felicidades que perduram por muitas e muitas e muitas gerações. São esses os tipos de felicidade que a gente está falando. Amém? Essa obediência e fé gera uma ação de Deus, uma ação no coração da pessoa, que gera felicidade, e a felicidade é essa capaz de resistir até momentos mais difíceis da sua vida. São esse tipo de felicidade que resistem em situações totalmente adversas. Uma morte de um ente querido, por exemplo, ou uma situação, são esse tipo de felicidade que você dá que faz que sustente as pessoas. Então, felicidade é essa capaz de resistir até momentos mais difíceis. Aí você pensa, qual seria o momento mais difícil que eu poderia passar para uma felicidade perdurar e conseguir resistir a esses momentos de dificuldade? Por exemplo, uma das situações que é difícil permanecer, sabe onde é? Na falta de dinheiro. É uma das situações mais complicadas. Eu falo isso por quê? Porque eu vejo muito isso acontecer em casais, principalmente em casais novos. Aqueles que estão cheios de dívida. Ou, por exemplo, uma situação que eu passei. Assim que eu casei com a Lu, voltando da lua de mel, eu fui demitido. Passamos assim um aperto muito grande. Naquele momento, se não fosse a fé, com certeza a gente não estaria mais juntos.
Com certeza. Foi muito difícil. Foi um momento muito difícil. Foi muito difícil para mim, porque eu era muito duro na situação. Tipo, a mulher tem que sustentar o lar. Eu não aceitava muito isso. E muito tempo a Lu por muitos tempos, ela que sustentava a casa. Então, essa situação para mim foi muito difícil, me rasgava por dentro. E nessa situação, é uma das situações que eu falo, uma situação difícil, que somente quando você busca esse tipo de felicidade, é que consegue perdurar nesses momentos mais difíceis. Somente nesses momentos. Amém? Decida hoje temer ao Senhor. Decida hoje andar em seus caminhos. Decida hoje procurando equilibrar a sua vida na obediência da palavra de Deus. Pois, ao priorizar isto, você será verdadeiramente bem-aventurado. Então, irmãos, o que eu quero trazer a palavra é: buscamos a felicidade? Todo mundo busca. Mas vamos buscar a felicidade que vale a pena. A felicidade que vai perdurar por diversos anos. E a felicidade que sustenta nas tribulações. Essa que vai sustentar nas dificuldades. Quando estiver em dificuldade, é esse tipo de felicidade que vai conseguir sustentar a sua família. Vai conseguir te sustentar. E que você não vai cair, não vai se... A palavra agora fugiu da boca, mas não vai se engruminhar. Não é, a palavra saiu da boca agora, né? Mas não vai se desfalecer. Não é isso. Busque a palavra, busque obedecer ao Senhor, busque andar em seus caminhos, busque o equilíbrio e a obediência à palavra do Senhor. São essas as coisas que vão te trazer a felicidade. Amém, irmãos? Viver em comunhão com a igreja é uma das situações também que a gente também tem que pensar, e é uma das coisas que nos traz felicidade. O Senhor tem abençoado desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. No Salmo, a cidade de Sião e Jerusalém representa a igreja de Jesus, que é formada por famílias, que formam uma grande família. Então são várias famílias, aqui que estamos representados, que formam uma grande família. E essa família é chamada a família de Deus, que é a igreja. A família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, os sois família de Deus. Isso que nos diz a palavra em Efésios 2,19. Então passamos a ser o quê? Família de Deus. Além da nossa família, que eu estava trazendo até agora, temos que pensar um pouco o seguinte: opa, e a família de Deus? O que é ser família de Deus? O que é sermos felizes como família de Deus? Então isso que eu também queria trazer é uma outra situação. E se a nossa família for saudável, a igreja do Senhor, Jesus, também será uma família saudável e vice-versa. Se tua vida na igreja, na comunhão não falo comunhão em adoração, mas falo comunhão da igreja, comunhão entre irmãos, for saudável, a sua vida também na igreja, isso vai se refletir para a sua casa. E assim, se na sua casa for saudável, vai se refletir na igreja. E assim por diante. Isso vai refletindo um no outro, vai refletindo. Isso vai ajudar na sua casa a convivência, na igreja, ajuda na convivência do seu lar. Você é uma pessoa abençoada na igreja, ela vive na igreja abençoada e não vive de máscara, não vive de situações. Lá na igreja, com certeza, isso vai, na sua casa, com certeza isso vai refletir. Com certeza isso reflete. A sua esposa, seus filhos vão ver a sua face, vão ver o seu esposo, vai ver na sua face a glória de Deus. Amém? Muitos hoje estão correndo atrás de bênçãos, esquecendo de priorizar os caminhos do Senhor e a sua família. Tomar cuidado com isso. A gente tem que priorizar os caminhos de Deus, mas não podemos também esquecer da nossa família. Somos família. Somos uma grande família formada de várias famílias. Somos uma grande família, mas nessa grande família existem também famílias. Famílias que pertencem a essa grande família. Não podemos deixar que essa família se desestruture. Porque famílias desestruturadas em uma grande família, não existe uma grande família. Certo?
Vamos estruturar as pequenas famílias, nossa lar. E com isso vai fortalecer a igreja vai ser fortalecida. E com certeza a igreja cada vez mais vai render, a igreja cada vez mais vai prosperar. A igreja, eu falo prosperar no sentido não financeiro, no sentido de vidas. Porque famílias abençoadas geram vidas. Pessoas abençoadas geram vidas. Ovelha atrás ovelha. Amém? A bênção e a prosperidade só serão alcançadas quando conseguimos entender que a igreja também é a nossa família e deve ser também priorizada em nossas vidas. Priorize a igreja em sua vida, congregando regularmente e participando das atividades e celebrações. Pois a igreja foi criada por Jesus para viver em comunhão com Ele, ligada e ajuntada como um corpo vivo, esperando a sua iminente volta. Então todos nós estamos ligados. A palavra aqui que eu queria trazer é que realmente a gente tem que buscar o quê? Ter regularidade, participação nas atividades. Por exemplo, um culto de quarta-feira. Amém, irmãos? Não deixamos de congregar-nos como costume de alguns. Antes façamos a demonstração e tendo mais tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Ainda mais quando a gente vê que os dias do Senhor estão próximos, a gente tem que se reunir mais, buscar mais, estarmos juntos. Amém, irmãos? Então, outro pilar, outro ponto grande para a gente buscar a felicidade é a nossa vida em comunidade, nossa vida em comunhão de um só corpo, que é a família de Deus. Amém? Se a pessoa não consegue estar assim, isso não está funcionando direito, com certeza isso influencia na sua lar, isso influencia em muitas situações, e isso acaba afetando na família, na sua família individual. Amém? Então, busquem, homens, busquem realmente, tragam sua família, sejam varões do Senhor, sejam sustento da sua casa, sejam um pilar, agora esqueci o nome que eu tinha falado, que era uma estaca, seja uma estaca da sua videira. A sua videira é a sua esposa e os frutos são seus filhos. Você é a estaca. Amém? Somos a estaca. Parece algo besta, parece algo bobo, mas sem a estaca não haveria videira. Ela ficaria rasteira no chão, veriam as pragas e comeriam os frutos. Talvez, em muitos lares, é isso que acontece. Em muitos lares, as mulheres têm que ser a videira e a estaca, mas precisa da estaca. Porque se não tiver estaca, a mulher também abandonar e o pai abandonar, o que acontece com os frutos? Se perdem. Se perdem. E o que acontece com muitas famílias hoje em dia. Amém? Então vamos tomar cuidado. Vamos priorizar esse sentido. E vamos buscar realmente a verdadeira felicidade. Entender o que é a felicidade. E para terminar, eu queria ler com os irmãos. Agora, para terminar, Mateus 5. A partir do verso 3. Não, vamos para a partir do 1, vai. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que temem, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A situação não é estar passando fome, é o que vai acontecer com você. Não é em que situação você está passando hoje, mas é no que Deus vai fazer na sua vida através dessa situação. Amém? Bem-aventurados, 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque nosso coração tem tendência de ser muito malicioso. Lembra a palavra do pastor Daniel, no domingo, que a gente julga muito. Nosso coração ele é muito tendencioso ao julgamento. Como o pastor Daniel falou, dos próprios que estão na nossa casa. Nós julgamos. A palavra fala, são felizes. Isso traz infelicidade para nós, irmãos. Infelicidade. Felizes, a palavra nos fala, felizes os que são puros de coração, pois verão a Deus. Bem? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha essas bandeiras que estão penduradas aqui. Estão vendo as bandeiras? A gente fala todo culto sobre os perseguidos e oramos por eles. Mas a palavra fala que eles são felizes. Felizes são eles. Não os que são os perseguidores, mas os que estão nesses países estão sendo perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A glória do Senhor, com certeza eles vão ver. Amém? Independente de ser perseguidos ou não. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então, eu queria trazer essa palavra, agradeço a oportunidade e espero que todos, assim como eu, busquem realmente essa felicidade, busquem realmente agradar ao Senhor e sermos fiéis na sua palavra, sermos retos, seguimos em retidão e temermos a Deus. Com certeza é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Amém.